Olá, meu irmão, minha irmã. Que bom esse encontro contigo. Que bom poder chegar ao teu coração. Que bom poder te falar do que vai no meu também, do que eu sinto diante da palavra de Deus. Eu sei que logo cedo muitos escutam, ainda indo para o trabalho, ou logo acordando. Sei de gente que escuta no meio do dia, outros escutam antes de dormir. Mas que coisa boa, né? Tem mais gente cada dia, mais pessoas estão sintonizadas nesse nosso canal. Quero agradecer a você que tem divulgado, que tem passado para outras pessoas, que tem pedido aos amigos, aos parentes que assinem, que escutem. E louvo a Deus por essa novidade na minha vida, que sempre estava aí, era uma possibilidade. Eu gosto de refletir, gosto de conversar sobre as coisas de Deus, mas nunca pensei em efetivar. Então, estou muito feliz. Chego para você com um desejo grande de que sua vida seja repleta da paz de Deus. Com um desejo grande que onde exista algum incômodo, alguma dor, alguma mágoa, alguma dificuldade de experimentar o shalom de Deus, a plenitude da paz que só Deus pode dar, que nesse espaço do teu coração a paz de Deus possa preencher, possa ocupar. Que a paz de Deus ocupe o lugar do cansaço, ocupe o lugar da tristeza, ocupe o lugar da angústia, da inquietação, ocupe o lugar do medo, que você fique assim, cheio, cheia do amor, do bem, do belo, da plenitude de Deus. E mais uma vez eu peço ao Espírito Santo que nos una nesse momento, que venha sobre nós, que seja aquela sombra que nos dê serenidade e paz, que seja aquela ponte que estabeleça vínculos, que o Espírito Santo seja aquela brisa suave que possa tocar o nosso coração com o frescor de Deus nesse dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 6º, os versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele, e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na tradição bíblica, na tradição judaica, a montanha é sempre o lugar do encontro com Deus. Grandes coisas na história da salvação, no Antigo e no Novo Testamento, aconteceram na montanha, porque a montanha é sempre esse lugar do encontro com Deus. É no lugar alto, metáfora dessa subida ao encontro das alturas de Deus, que grandes sinais da graça acontecem.
Foi na montanha que Moisés recebeu as tábuas da lei. Foi na montanha que Abraão viu a sua fé provada por Deus. Na montanha, a gente também vai encontrar a transfiguração. Na montanha, a gente vai encontrar Jesus sendo crucificado. Muitos montes, muitos montes, né? Em muitas montanhas. Naquele dia, então, Jesus foi à montanha para rezar. Ele tinha, no outro dia, uma decisão grande a tomar. Ele tinha que escolher 12. Os 12 que seriam os representantes na nova aliança das 12 tribos de Israel e que seriam os pilares daquela comunidade que ele criaria, que nós reconhecemos como a nossa igreja. Por isso que a nossa igreja é católica e apostólica. Tem como pilares os 12 apóstolos. Então ele ia tomar uma decisão muito importante. Ele sobe a montanha, escolhe os 12. E aí já uma mensagem forte para a gente. Na hora de tomar decisões, orar. Na hora de tomar decisões, buscar a vontade de Deus. No mundo em que nós vivemos, acelerado, hiperinfluenciado, com muito barulho, barulho externo e barulho, sobretudo, interno. Na hora de tomar decisões, podemos ser levados a decidir segundo critérios os mais variados. Os critérios do sucesso, os critérios do poder, os critérios do ter, os critérios de chegar na frente de todo mundo. Tantos, são inúmeros. Isso não é cristão. E isso não é caminho de felicidade. Quando a gente escolhe segundo os critérios do mundo, quando a gente escolhe segundo sensibilidades humanas, inevitavelmente não fazemos caminho de felicidade. Para escolher, é preciso sintonizar. É preciso, como rádio, como um aparelho de rádio que busca a sintonia das ondas, nós precisamos ouvir Deus, escutar Deus, fazer silêncio orante e perceber para onde o vento do Espírito está ventando, para que nessa direção nós possamos içar a vela do barco da nossa vida. Se tomarmos as nossas decisões só por critérios de ter, do poder, do prazer, inevitavelmente caminharemos para a infelicidade nossa e do mundo. Jesus nos ensina, na hora de tomar uma grande decisão, foi à montanha para rezar. E depois, o que ele fez? Desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. A planície é o lugar da história. A planície é o lugar do cotidiano. A planície é o lugar da vida. A planície é o lugar onde a vida segue, onde os caminhos seguem. É o lugar de dar passos. Então, depois de subir para ouvir, descer para caminhar. Depois de buscar a vontade de Deus, descer para construir história. Depois de buscar no silêncio para onde o Espírito nos encaminha, descer para seguir na direção encaminhada pelo Espírito. É sempre esse movimento. O movimento da fé cristã é sempre o movimento de subir e de descer, de buscar a eternidade e de agir no tempo, de buscar o eterno, de agir na história. Vivamos disso, viu? Vamos viver disso, meu irmão, minha irmã. Não tem outro caminho de felicidade que não seja esse. Não tem outra possibilidade de felicidade que não seja escutar a Deus nas alturas e descer as planícies para objetivar a vontade divina. Que Ele nos dê essa graça de sempre subir, que Ele nos dê essa graça de sempre descer para melhor amar e servir. Que assim seja. Amém. E que o Deus de bondade te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.